O Catar é um país pequeno do Oriente Médio, com apenas 11.500 km², tem boa parte do seu território coberto por desertos, onde a temperatura pode chegar até 50 graus no verão. Em apenas 50 anos, esse país que era extremamente pobre, que não passava de uma vila de pescadores, acabou se tornando o país com a maior renda per capita do mundo, com números que beiram aos 98 mil dólares americanos ao ano. Até 50 anos atrás, o Catar era considerado um dos países mais pobres do mundo. Porém, hoje, esse mesmo país é o país mais rico do mundo. Como esse país, que é praticamente um deserto, com terras inóspitas, se tornou tão rico, e como o Catar ficou tão rico a ponto de se tornar o anfitrião da Copa do Mundo de 2002, é isso que veremos nesse vídeo. No início dos anos 1920, a economia do Catar era baseada principalmente na pesca e na extração de pérolas do oceano. O país era assolado pela fome e miséria, visto que o mercado relacionado às pérolas havia colapsado ainda nos anos 20. Em 1938, foi descoberto o primeiro campo de petróleo no Catar. Porém, as coisas ainda não viriam a mudar, visto que esse campo de petróleo não possuía petróleo suficiente para mudar a perspectiva do país. Em 1970, a empresa Shell descobriu uma das maiores reservas de gás natural do mundo, no norte do país. No entanto, a única maneira de realizar o transporte desse gás naquela época era por meio de gasodutos. E aí estava o problema, pois em todos os lugares onde o gás natural eram necessários, ficavam muito longe do Catar, e instalar esses gasodutos custava extremamente caro. Em 1971, quando o Catar ganhou independência, o novo emir percebeu que a única maneira de mudar a sorte do Catar seria comercializar esse gás com o mundo. Já em 1995, Hamad bin Khalifa Al Thani, o até então príncipe do Catar, deu um golpe de estado sem derramamento de sangue em seu próprio pai, enquanto ele estava na Suíça, e se tornou o novo emir do país. O novo emir sabia do potencial que o gás natural tinha de desenvolver o Catar e tornar o país rico e desenvolvido, visão que poucos tinham na época. Daí, ele investiu pesadamente em uma ciência subdesenvolvida e pouco conhecida na época, a chamada liquefação. A liquefação permite que o gás natural seja convertido em líquido, permitindo que o gás natural seja transportado facilmente em contêineres e caminhões e dispensando a necessidade da construção de gasodutos que custavam muito caro. Em um período muito curto, o Catar começou a comercializar esse gás com o mundo todo, Europa, Ásia, América, e ganhando de volta enormes quantias de petrodólares. Esse foi um investimento muito arriscado, visto que muitos outros países do mundo também possuem muitos recursos naturais, como a Venezuela, por exemplo, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, mas é um estado falido à beira do colapso. O que realmente muda o destino de um país não é a quantidade de recursos que ele possui, mas sim o que eles fazem com esse dinheiro. Sem sombra de dúvidas, a espinha dorsal do Catar é o gás natural. E para diversificar as fontes de renda do país e depender menos do gás natural, o novo governo do Catar resolveu criar um fundo soberano que investe estrategicamente suas fortunas provindas do gás em diversos setores da economia de diversos países. Esse fundo desempenha um papel fundamental a escolher quais são os ativos com maior capacidade de retorno financeiro. O patrimônio líquido desse fundo ultrapassa os 333 bilhões de dólares e é o 11º maior fundo em riqueza soberana do mundo. Esse fundo é um dos maiores responsáveis por tornar o Catar um país rico, e só para efeito de comparação, o Catar registrou sua renda per capita em aproximadamente 127 mil dólares, enquanto a dos Estados Unidos era apenas de 60 mil em 2006. Esse fundo investe em diversos setores da economia, seja esportes e viagens, imóveis ou tecnologia. Não apenas investiu pesadamente em empresas de tecnologia como a Uber, mas também possui participações em empresas mundiais como a Volkswagen, a Shell, a Porsche e também a gigante do petróleo russo Rosneft. Ele também faz investimentos em imóveis, mas não apenas simples imóveis. Na verdade, ele possui mais propriedades em Londres do que a própria Rainha Elizabeth.
A rainha possui 34% de todos os arranha-céus em Londres, enquanto as próprias empresas do Reino Unido possuem pouco mais de 21%. O Catar também possui 10% do edifício Empire State, em Nova York, e diversos outros investimentos em Manhattan. E é claro que todo o dinheiro proveniente desses investimentos é usado na construção da infraestrutura do Catar e na aquisição de outros ativos valiosos, como por exemplo, estradas e rodovias, faculdades e universidades, portos e aeroportos e os maravilhosos arranha-céus em sua capital Doha, que são verdadeiras obras de arte da arquitetura. Seu PIB aumentou cerca de 25 vezes e a população, que era de cerca de 600 mil pessoas no ano de 2000, aumentou para mais de 2,8 milhões de pessoas em 2020. Em 1997, foi construída a Education City, que conta com 12 km² e várias universidades internacionais. Entre elas estão 6 universidades americanas, uma britânica e uma francesa. O Catar também construiu diversos estádios ao redor do país, isso porque eles querem depender cada vez menos do petróleo e do gás natural e atrair turistas estrangeiros e principalmente investidores. Sem dúvida, a Copa de 2002, que será sediada no Catar, será um fator chave para que turistas do mundo todo incluam o Catar em seus destinos turísticos. Os planos para tornar o Catar um país pronto para receber turistas está dando muito certo, pois as receitas geradas do turismo anualmente vêm crescendo de maneira exponencial ano após ano. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos.